Olha, a gente sabe que mundo afora os treinadores de futebol viraram estrelas, celebridades, astros. Os mais famosos ganham milhões e se comportam como se fossem aí a peça mais importante dos times, né? Bom, só que isso é para poucos, claro, né? Só nos grandes centros do Brasil e do mundo. A chamada periferia da bola, a realidade é outra, mas muito diferente mesmo, viu? Como aqui no nosso futebol, onde poucos times são realmente profissionais, além das dificuldades financeiras e de estrutura que são enormes. A repórter Nayara Moura foi conversar com alguns dos técnicos pratas da casa. Só com essas palavras você já sabe qual é a profissão. Isso mesmo, vamos falar dos técnicos de futebol, mestres em campo, que são uma espécie de pai para os jogadores. Brigam, cobram, exigem ao máximo, mas quando é para cuidar, eles cuidam. O técnico Eduardo Henrique é o responsável pela equipe do Cuiabá Sub-21, atual campeão da Copinha. Ele iniciou a carreira no futebol há 11 anos, em equipes de base do Paraná, e está em Mato Grosso há 8. Mas esse ano não foi só de conquistas, foi também de muito trabalho. Fizemos um trabalho de uma base que veio desde o Sub-19, montamos um Sub-19 muito forte, fez um bom campeonato. E aí no Sub-21 deu essa continuidade, né? Sempre passando para os jogadores que tinham que trabalhar firme, tinham que trabalhar forte, com bastante comprometimento, porque a vida hoje do atleta de futebol requer isso, requer que bastante treinamento, com bastante comprometimento, e foi passado isso para eles. Os jogadores entenderam a ideia, compraram a ideia, se esforçaram ao máximo, sabiam que era importante esse título para o Cuiabá e também para a carreira deles, para a carreira de todos nós, né? Isso aí a gente saiu gratificante com o resultado final. A gente sabe que não foi fácil a caminhada, com muito trabalho, muito árduo, né? Mas a gente no final estamos felizes com o resultado. E olha, não é fácil treinar um time tão jovem como o do Sub-21. Não, é mais difícil, porque nem todos vão chegar lá, né? Muitos podem chegar se tiver com esforço, com treino, se dedicar, né? Aquilo que a gente sempre passa para esses garotos, né? Tem muitos da idade deles estão indo para festa, indo para algumas coisas, e eles às vezes têm que se privar disso, né? Tem que ficar concentrado, tem que ficar no outro dia treinamento cedo, não pode. Algumas outras coisas que a da idade faz, né? Tomar bebida alcoólica tem que se evitar. O Alessandro Santos foi jogador, passou por comissões técnicas e atualmente está sem clube. Neste ano ele foi treinador do Operário Limitada, que jogou o campeonato estadual. Para esse professor mato-grossense, quando se fala de futebol, o estado ainda está muito atrasado. Aqui existe uma dificuldade muito grande, as coisas demoram muito para chegar aqui no futebol mato-grossense, né? Todas as referências que nós temos em relação ao futebol é aquela que vem de fora para a gente, né? Você vê, hoje a CBF ela está fazendo curso para que os treinadores possam se atualizar, para que se possam preparar melhor, para que tenham um conhecimento diferente do futebol, um conhecimento que os treinadores de fora hoje implantam no futebol. E aqui as coisas chegam diferentes. Se você não busca, se você não vai atrás de se preparar, de estudar, você fica para trás, né? E o Alessandro tem uma referência ilustre de técnico, o Tite. E ele explica o porquê dessa admiração. Eu gosto muito do Tite. O Tite é um cara que, além de ser estudioso, é um cara inteligente. Ele consegue mudar situações, às vezes, dentro do campo, sem precisar substituir jogadores e peças, enfim. O técnico Gianni Freitas teve 2 trabalhos bem difíceis e conseguiu executar os 2 com muito sucesso. Trazer o Dom Bosco e o Misto de volta para a elite do futebol mato-grossense. O Azulão da Colina, por exemplo, não ganhava desde 2007 um estadual. Já o Alvinegro foi vice-campeão sub-21. Tantas conquistas que ele atribui ao bom momento. Então eu vejo assim, o futebol vive de momentos. E aquele ali foi o momento do Dom Bosco. No segundo semestre, eu sempre disse para minha família que eu tinha uma grande vontade de trabalhar no misto, que era um desafio particular muito grande, que é uma grande diferença entre misto e Dom Bosco, porque a torcida Dom Bosquina é apaixonada, mas não é fanática. A torcida do misto é fanática, entendeu? E corresponder àquele amor que vem da arquibancada para dentro de campo é muito bom. Você saber que você fez o seu dever, que você fez o seu trabalho de uma forma digna é muito gostoso. O Gianni também tem como inspiração o técnico da seleção brasileira. Assim como o Tite, ele busca no estudo a forma de se aprimorar como treinador. Eu sou uma pessoa que sou muito estudioso, gosto de estudar, minha vida é estudar. No futebol mato-grossense eu admiro muito o professor Eduardo Henrique,
tenho um carinho muito especial por ele, muito grande, sou amigo dele, admiro o trabalho dele. A nível de futebol brasileiro, gosto muito do Tite e do professor Paulo Autuori, admiro muito o trabalho deles, acompanho a carreira deles de perto, tudo quanto é biografia que sai do Tite, do Paulo Autuori, tudo reportagem, eu procuro assimilar. E no futebol mundial, eu gosto muito do Sampaoli e do Conte. O Sampaoli agora está iniciando sua carreira, vamos assim dizer, na Europa, né? E o Conte já está mais consolidado, está no Chelsea. Então admiro muito não só a forma de trabalhar, mas o jeito de comandar também. E quem acha que vida de treinador é só sombra e água fresca se enganou, viu? Quando um time perde, por exemplo, a derrota cai somente sobre os ombros dos treinadores, fora a instabilidade profissional que eles enfrentam. Na verdade, o futebol é assim, né? Se o treinador ele ganha um campeonato, ele fez mais que a obrigação dele, né? Se ele perde um campeonato, ele é burro, né? Mas eu acho que essa é uma cultura do futebol brasileiro, né? É uma cultura, isso aí a gente que está na profissão, a gente vai ter que carregar isso com a gente, porque isso não vai mudar tão cedo, né? Eu digo sempre, poucas profissões são como a de treinador de futebol. O atleta, ele acabou o treino, ele vai embora. O presidente acabou o treino, ele vai embora. Nós, treinadores, não. Geralmente, nós trabalhamos 17, 18 horas por dia. Porque hoje o treinador é um gestor de pessoas, né? Ele tem que administrar um grupo, não é fácil. Grupo de 25 a 30 atletas muito heterogêneos, sabe? Então você tem que ter as suas individualidades, você tem que ter sempre passando para eles como é que é, além de mais dos treinamentos, né? Você tem que treinar firme, tem que colocar aquele que estiver melhor em campo, você tem que colocar aquele que se encaixa mais com a filosofia de jogo, então você tem que estar sempre administrando isso. Mesmo diante de tantas dificuldades, esse trio não abandona a profissão, porque a paixão fala mais alto. Eles também são fanáticos pelo futebol, como todo brasileiro. Quando o resultado vem, da onde você não espera. Quando você é o azarão, quando você é tido como a quinta, sexta força dentro de uma competição e você consegue chegar na final com aquela equipe e você vê que a torcida se identifica. Melhor reconhecer. E é a melhor coisa que tem.